Jeremias capítulo 1, verso 4, diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O verso 6 diz assim: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu quero repetir só o início desse versículo. Não temas diante dele. Fale comigo. Não temas diante deles. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra que nós lemos, e que o Senhor possa, Deus, por sua misericórdia, trazer a revelação daquilo que está no coração do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, entender qual é a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor para nós, e que nós venhamos, ó Deus, apreciar tudo que o Senhor tem a nos dizer, e possamos viver toda a tua palavra, todo o teu ensinamento a partir de agora, em nome de Jesus, amém? Podemos tomar o vosso assento, mas aplaude e exalte a Jesus aí, por gentileza. Aleluia. Igreja, a palavra do Senhor, em um tempo de cativeiro, em um tempo de dificuldade, em um tempo de circunstâncias difíceis por causa do pecado, chega até uma pessoa que se considera ainda criança. E talvez, como muitos de nós que aqui estamos, quando o Senhor chama para a responsabilidade, queremos dar desculpas, é ou não é? Queremos dizer: Senhor, não estou pronto, Senhor, não estou preparado, Senhor, é muito grande para mim, eu sou pequeno demais diante de tamanha responsabilidade. Mas Deus está chamando pessoas. E talvez você pode pensar: se eu não sou capacitado, tem gente melhor capacitada do que eu. Mas Deus não está olhando capacidade de ninguém. Deus está chamando você para a responsabilidade. Está me entendendo? Diz amém. E a palavra do Senhor a Jeremias é: antes que eu te formasse no ventre materno, quando você ainda era gerado no útero da tua mãe, eu coloquei os olhos em você. Antes de você, ainda informe, né? Quando você ainda era informe, quer dizer, não tinha forma, não tinha tomado a forma que você tem hoje, mas estava sendo gerado, estava sendo formado, estava sendo construído. E a verdade é que nessa geração em que nós somos gerados dentro de nossas mães, trazemos uma carga conosco dos nossos pais. Muitas das vezes, sofrimentos que eles passaram, dificuldades que eles passaram, realidades sofridas que eles passaram, nós trazemos esse registro no nosso DNA. Está me entendendo? Diz amém, igreja. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, Deus olhou para você e te chamou. Já se pegou assim, fazendo alguma coisa, e quando você vai analisar, você está fazendo algo que é igual ao seu pai? Ou igual à sua mãe? Já se pegou pensando nisso? Tem hora que você age de uma forma que você assim, poxa vida, estou igualzinho minha mãe, estou igualzinho meu pai. E geralmente é nos defeitos. Geralmente é nas coisas que nós não deveríamos estar trazendo ou
sabe, agir daquela forma. Mas mesmo assim, Deus olhou para você, ainda informe, no ventre da tua mãe, com todas as debilidades, com todos os sofrimentos que você carregava com você no seu DNA, e te chamou para ser dele, amém? E te escolheu não só para ser dele, para fazer uma missão. Porque olha só que interessante, eu te conheci, e antes que saísse da madre, quer dizer, da sua mãe, eu te consagrei. Ah, meu irmão e minha irmã, Deus olhou para mim, olhou para você e nos consagrou para ser dele. Consagração me dá a ideia de separação. Somos separados, fomos escolhidos. Já viu quando você vai na feira e você para na banca lá de batatas? Você olha a batata mais bonita, é ou não é? Quando você chega numa feira e que os alimentos lá, né? A batata, a cenoura, está com aquela cara feia, o que você faz? Você compra ou vai embora? Vai embora, meu irmão. Você olha e escolhe aquilo que você tem a visão de que está bonito, sim ou não? Mas eu e você, quando Deus olhou para nós, o que será que Ele viu? Deus não olhou para você o teu momento, meu irmão. Por isso que Ele te levou para casa. Ele olhou para você e disse assim: está feio sim, está cheio de terra, está pecaminoso, está cheio de dificuldade, carrega um DNA cheio de problema, mas eu sou o Deus da vida. E é por isso que Ele te chamou, te escolheu, te separou. Você separa na feira só aquilo que está bonito aos seus olhos, mas Deus olhou para a terra, e dentre os excelentes, Deus olhou para você e para mim, e nos escolheu, nos chamou, nos separou para sermos dele. Te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas é engraçado que Jeremias não estava profetizando somente para Israel. Parece que ele é chamado para pregar, para ensinar, para falar somente para Israel que estava em cativeiro. Mas aqui a palavra está dizendo, no capítulo 1, no início do seu chamado, no início da sua trajetória, Deus está dizendo: eu te constituí profeta às nações. Deus não tem problema de repetir o que Ele já fez, amém, igreja? Ele escolheu Jeremias, escolheu você, e te constitui profeta. Profetiza. Fale daquilo que Jesus tem te dado, daquilo que o Senhor tem te abençoado. Mas profetiza a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a vida do teu vizinho, sobre a vida do teu patrão, sobre a vida do teu amigo, da tua amiga, do teu colega de trabalho. Eu sei que há momentos na nossa vida que fica até difícil, porque somos tribulados, atribulados. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que você foi chamado para ser profeta. Profetiza a bênção. Para de falar que não vai dar certo. Para de enxergar o mal. Para de ver que tem problema aqui. Tem problema? Tem. Mas tem um Deus grandão, todo poderoso, que pode transformar a realidade. Quando Davi vai encontrar com Golias, igreja, qual a probabilidade de Davi vencer humanamente? Existe alguma probabilidade? Um homem de 3 metros, treinado para a guerra, já tinha matado não sei quantas mil pessoas em suas guerras. Davi, um pequeno adolescente. Mas a Bíblia diz que Davi não estava qualificado para a guerra, mas já tinha matado um leão e um urso. E a Bíblia não falou que Golias tinha matado leão e urso. Talvez Golias, quando via o leão, ele corria.
Quando ele encontrava com o urso, ele, corria. Mas Davi correu para defender as ovelhas que nem eram dele, eram ovelhas do pai. Mas sabe o que é interessante nisso? Se é do pai, é dele, amém? Se é do pai, é dele, amém? Aquilo que o pai tem para mim, tem para você, amém? Se é do pai, é meu. Se o pai tem, eu tenho. Nós não podemos ter a síndrome do filho, do irmão, do filho pródigo. Nós não podemos ter essa síndrome. Olha para você ver, quando o filho pródigo volta, ele vai dizer para o pai: pai, eu nunca matei nem que fosse uma galinha aqui do terreiro para fazer um piquenique com meus amigos. Que síndrome que é essa? Síndrome de servo. Ele está agindo como servo. O servo tinha autoridade para pegar algum bicho e matar? Sim ou não? Não, a não ser que o Senhor tivesse dado ordem. Mas o filho da casa, ele podia falar com o pai: pai, hoje eu quero fazer um churrasco. Vou fazer um churrasco com os meus amigos. Vamos fazer um piquenique lá no pasto. Pai, ok, pode fazer, ué. Mas ele era dono de tudo e não se comportava como dono de nada. Está me entendendo? Diz amém. Amém, igreja? Então você é dono das bênçãos que o Pai tem para você. Se comporte como dono delas. Tome posse delas, usufrua elas. Muitas das vezes nós estamos congregando, falando na igreja, somos filhos do dono do ouro e da prata, e nos comportando como servos. Nós não podemos nos comportar assim, igreja. Precisamos nos comportar como donos, como os co-herdeiros das bênçãos de Deus com Cristo, amém? Amém, igreja? Não é para soberba. Às vezes as pessoas acham que prosperidade é sinônimo de afastamento de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A prosperidade só não pode se tornar o seu Deus, amém? Mas você pode e deve ser próspero. Se você for próspero e fiel ao Senhor, essa igreja cresce. Está entendendo, igreja? É por isso que você tem que buscar o Senhor na prosperidade. Se você é próspero e é fiel ao altar, a igreja cresce. A igreja cresce. Nós não vamos ter ministério Adonai só aqui em Vespasiano e em Curitiba. Vamos expandir o evangelho para ser pregado a outras pessoas em outras cidades. Mas se eu e você nos comportarmos como servos, meu irmão, vai ficar complicada a coisa. E eu não estou dizendo aqui de uma utopia, de uma coisa sabe, que está longe da gente. Não, precisamos nos preparar. Fala para o irmão que está do seu lado: se prospere e se prepare para prosperar. Porque muitas das vezes queremos alcançar as bênçãos do Senhor, mas não estamos preparados para elas. Não nos preparamos para alcançar. São duas coisas. Uma coisa eu preciso preparar para conquistar, e a outra coisa é que eu preciso estar pronto para conquista. Depois que eu conquistar, como que vai ser? O que eu vou fazer? Como que é isso? E Jesus e a palavra do Senhor através de Jeremias está dizendo para ele que ele foi chamado para ser profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. É este momento quando você é chamado para alguma coisa e se julga incapaz. Porque capaz de fazer a obra de Deus ninguém é, irmão. É Deus quem capacita. Quem se julga capaz de fazer a obra do Senhor, está perdido, está longe. Mas aquele que reconhece que precisa do Senhor para ser o teu ajudador, meu irmão, esse vai prosperando naquilo que ele é chamado para fazer.
Eu já vi gente falando com o meu pastor: se você conseguiu, eu também consigo. Aí começa aquele alvoroço: o que está acontecendo? Não passa um ano e acabou tudo. Porque foi emocionado. Se você é chamado, exerce teu chamado. Tem gente que pensa assim: porque ele foi chamado assim, eu tenho que ser chamado também. Não é assim, irmão. Se você foi chamado para fazer X, faça o X. Se você foi chamado para fazer Y, faça o Y. Porque se você fizer o X com excelência, Deus te capacita para o Y. Se você fizer o X e o Y com excelência, Deus te capacita para o W. Está entendendo? Diz amém. Amém, igreja? Então, se você é por fase. E a palavra está dizendo que Jeremias fez muito bem aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele sentiu a dor do povo, é chamado de o profeta chorão. Porque ele falava com Deus, mas via as necessidades, as debilidades do povo. E as lamentações, e o choro, e o clamor de Jeremias a Deus pelo povo. Nós precisamos, irmãos, estar no centro da vontade do Senhor. Estar no centro do querer de Deus. Estamos no centro da vontade do Senhor, porque se nós não estivermos neste lugar, nós vamos perecer. O verso 7 diz assim: mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança. Não olhe para a tua dificuldade ou para a tua limitação, porque a todos a quem eu te enviar, Deus vai exercer em você um ministério. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar, ou você vai fazer. Tudo que Deus te chamou para você fazer, faça, não deixe para depois. Faça agora, porque há uma fidelidade para aqueles que são chamados. Há uma fidelidade para todos aqueles que cumprem com a palavra, com a vontade e o querer do nosso Deus, meu irmão. Nós não podemos deixar que o tempo passe. Há uma fidelidade de Deus para com aqueles que servem a Ele. Há uma fidelidade de Deus com aqueles que servem ao Senhor com excelência, com o coração íntegro. A Bíblia está dizendo em Mateus, capítulo 21, verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O problema muitas das vezes, igreja, é que nós não estamos nem crendo e nem orando. Mas queremos a bênção. Queremos que Deus realize em nós ou através de nós algo maravilhoso. E não estamos exercendo nem o chamado que fomos chamados para fazer, nem crendo e nem orando. A Bíblia diz que Deus chama Abraão, capítulo 12. Deus chama Abraão, faz para ele uma promessa e diz assim: eu farei de ti uma grande nação. De ti sairá uma grande nação. E quando Abraão sai, já não é mais um rapazinho, ele sai da casa do pai, ele já tinha constituído uma família com Sara. E Sara já há tempos não gerava filhos. E há uma incógnita aí na cabeça de Abraão: como assim? O Senhor está me chamando para fazer uma coisa para Ele, uma missão, sair do meu conforto e vai fazer de mim uma grande nação. Mas eu já sou casado com Sara, já tem anos, e até agora ela não me gerou nenhum filho. Porque ele não sai para casar, ele não sai depois vai casar, ele já era casado com Sara. Ele já não era mais um rapazinho. E aí eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite, Deus, quando chama Abraão, diz para ele: eu vou com você onde você estiver. Aliás, eu vou ser o caminho para você seguir. Eu vou te indicar onde é que você tem que ir, o caminho que você tem que trilhar.
E aí, meu irmão e minha irmã, nós estamos com ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus? Ou estamos cheios de nós mesmos e fazendo só o que queremos? Ou achamos que estamos certos? Já se perguntou essas coisas? O chamado de Deus para Jeremias, irmãos, é algo sério, é em um tempo de dificuldade, em um tempo de adversidade. Estavam sendo escravizados, estavam sendo presos. Mas o Senhor levanta alguém. Olha só para você ver, irmão. Mesmo que a dificuldade esteja acontecendo, Deus levanta alguém para falar com o povo. Assim como você saiu da sua casa com seus problemas e suas dificuldades para vir no culto, e Deus está falando com você que Ele é com você, assim como Ele foi com Abraão, assim como Ele foi com Isaac, com Jacó, com todos os filhos. E até hoje o Senhor é com esta nação de Israel. Mas você insiste, talvez você esteja insistindo em não exercer o chamado de Deus. Deus chama Abraão para fazer uma missão. Chamou você também para fazer uma missão. Deus não chama ninguém para não fazer nada. Para não fazer nada, você ficava onde você estava, meu irmão. Se Deus te chamou é para fazer alguma coisa. E essa coisa é algo sério que Deus quer que você faça. Seja cuidar de alguém, seja cuidar de pessoas, cuidar de vidas. E começa na onde? Fala assim, na minha casa. Deus chamou você, meu irmão. Chamou você, minha irmã. Pastor, você não sabe como que está difícil lá em casa. Pastor, você não sabe como que está difícil a convivência com o meu cônjuge. O senhor não sabe como está difícil a convivência com o meu filho, com a minha filha. Foi para isso mesmo que o Senhor te chamou. Para restaurar, para curar, para libertar essa pessoa. Pastor, você não sabe como é que está difícil a minha vida financeira. Ah, meu irmão, tudo está na mão de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas você precisa orar. Você precisa crer. Se você não fizer essas coisas, cumprir chamado, orar, crer, você vai continuar vivendo a mesma vida. Como eu falei agora há pouco, daquele irmão mais velho. Não seja esse irmão mais velho do filho pródigo. Também não tenha a atitude do filho pródigo. Mas tome posse daquilo que é seu. O Senhor já te entregou nas tuas mãos. Você é cordeiro das promessas do Senhor Jesus. Você é cordeiro daquilo que Deus tem para você. Há uma fidelidade de Deus para com aquele que cumpre o chamado. Uma fidelidade de Deus para com aquele que vive o chamado. Deus está te chamando, meu irmão, não é porque não, Deus está te chamando porque Ele te conheceu antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele amou você, Ele apaixonou com você. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada e não aconteceu. Por que você fez tanta coisa errada e o mal não te destruiu? É porque você já era projeto de Deus. Eu andei um caminho todo tortuoso, meu Deus do céu, e aí Deus te preservou para você cumprir missão hoje. Eu fiz tanta coisa que eu não devia, mas mesmo assim o Senhor, será que eu sou esse chamado? É você chamado. Não fique como Jeremias dizendo, eu não sou capaz, porque é o Senhor quem vai à sua frente. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai estar com você. E quando você falar, é o Senhor que vai falar através de ti. É o Senhor quem vai estar com você, meu irmão e minha irmã, nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu chegava aqui no culto, sabe quando você sai de casa destruído? Sabe quando você vem para o culto assim, sentindo fracassado? Sabe quando você vem para o culto, sabe que você está sentindo assim, Deus, nossa,
Era aquele dia que eu ainda tinha a responsabilidade de trazer a palavra. E Deus usava. Aí no final do culto sempre chegava alguém e falava: nossa, falou tanto comigo. Eu falei: oh, glória. Que bom que o Senhor continua falando. É porque a gente chega aqui de repente quebrado, destruído, com o coração, sabe? Como você também talvez saiu da sua casa para estar aqui hoje, sabe? Com o coração amargurado, com a alma destruída. Mas se você se levantou para o propósito, se você levantou para cumprir o propósito de Deus, Deus vai falar através de você. E alguém vai ser abençoado, alguém vai ser, sabe, receber o Espírito de Deus. Então muitas das vezes a gente pensa que a gente vai chegar na presença do Senhor somente quando nós estivermos cheios. Oh, maravilha, está tudo bem, está tudo certo. E é por isso que eu estou fazendo a obra de Deus. Não, o tempo de Jeremias era difícil. Estava lá ele também escravizado, irmão, encarcerado. Mas ele ouviu a voz. Você tem ouvido essa voz? Está sensível a ouvir essa voz do Espírito de Deus? Ou você está com o coração duro e não ouve mais a voz de Deus? Lembra do tempo de Eli? Deus chama Samuel. E diz a Bíblia que a palavra de Deus estava escassa naquele tempo. Olha só, igreja. Que situação o povo de Deus estava. A palavra de Deus era escassa. Deus não estava mais falando naquele tempo. 3 vezes Samuel levanta e vai perguntar a Eli: eis-me aqui. Aí na 3ª vez que Eli já estava desligadão, tão desligado da presença, que precisou 3 vezes, já que não era ele que estava chamando, quem o chamava? Aí ele fala com Samuel: Samuel, quando te chamar agora, você vai dizer assim: eis-me aqui. Lá mesmo no teu quarto, você não precisa vir aqui não, porque não sou eu quem está te chamando. Ei, meu irmão, está sensível à voz de Deus ou não? Porque Deus está chamando você para fazer exercer o ministério. E esse ministério começa primeiramente na tua casa, primeiramente no teu lar, primeiramente com a tua família. E Deus está chamando você para exercer esse ministério com excelência, que é primeiro cuidar dos seus. Levanta, sabe, está na hora de você se tornar referência dentro da tua casa. Está na hora de você ser o referencial que o teu filho precisa, que a tua filha precisa, que a tua esposa, que o teu marido, que todas as pessoas da tua família precisa. E não só os que vivem com você dentro da tua casa, mas aqueles parentes mais próximos ou os de longe. Tem que olhar para você e falar assim: olha só, está mudado, está mudada. Olha só, foi para a igreja, Deus está fazendo, está sendo transformado. E vai nascer no coração, sabe, na alma dessas pessoas, o desejo de caminhar junto com você por aquilo que a palavra de Deus está realizando em você. Porque nós queremos chegar na igreja e receber profecia. Você vai receber aquilo, você vai ser abençoado. Você vai mesmo, irmão, ser abençoado, prosperar. Vai sim, em nome de Jesus. Eu creio, eu ministro essas bênçãos sobre a sua vida. Mas o que você precisa fazer é profetizar através das suas ações e através daquilo que você se tornou em Cristo para a vida das pessoas. Diz a Bíblia que Jeremias exerceu o seu chamado, o seu ministério. Chorou pelo povo, clamou ao Senhor pelo povo, lamentou ao Senhor, buscou a face do Senhor pelo povo. Eu quero dizer para você que nós precisamos ter as mesmas atitudes, cuidar da nossa família, cuidar daquilo que Deus nos chamou para fazer e exercer com excelência. Há um tempo, irmãos, há um tempo de nos levantarmos como igreja, nos levantarmos como filhos amados de Jesus. Eu comentei com a minha esposa esses dias, é lógico que ela já convidou a colega lá.
Aí sem ela falar nada com a pessoa manda um áudio para ela. Que dia que tem culto na igreja? Ah, tem culto domingo, 18 horas, e tem culto na quarta. Ah, tá, não vai dar para mim esses dias não, mas na próxima semana eu vou lá, estou precisando. O Darius falou que esses dias, foi aqui, não sei se foi aqui no culto ou foi no monte, né? Não sei onde que ele falou. Que a colega, ele falou que foi no monte, teve aqui numa quarta-feira passada, trouxe alguém. As pessoas estão precisando, irmãos. As pessoas estão entendendo que elas necessitam dessa presença. E mais do que eu falar para alguém que Jesus está fazendo, é eu ser aquilo que Jesus fez. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque as pessoas estão olhando para você. Primeiro, quando você se converte, eu disse isso para o Darcio, quando você se converte, as pessoas começam a te analisar. Até quando? Quanto tempo ele vai ficar, ela vai ficar? Quanto tempo vai ser isso mesmo? Essa benção, esse reteté. Agora é crente, diz que é crente. Começa o julgamento, mas aí você está firme na palavra. Permitiu que a palavra te moldasse ao caráter de Cristo. E aí quando você continua seguindo, as pessoas começam, realmente, mudou mesmo. Antigamente você brigava, né? Agora você não briga mais. Agora você não faz mais isso, porque Deus está tratando, está vivendo o caráter de Cristo. Pedro anda com Jesus 3 anos, e quando chega o soldado, o que ele faz? Sanguíneo que ele era, pega a espada e já, se Malco não desvia, filho, ele rachava ele no meio. Malco foi ligeiro, sobrou a orelha para trás e ela foi embora. Mas aí Jesus repreende Pedro. Pedro, vou dizer na linguagem de hoje, tá doidão, é? Vigia aí, varão. Jesus pega a orelha de Malco, cheio de poeira lá, e cola no lugar de novo. Que a poeira é barro e o homem é barro. Deu problema nenhum. Talvez serviu de liga. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Pedro andou com Jesus, e o tempo que ele anda fisicamente com Jesus, ele não estava convertido a nada. Aí Jesus morre, ressuscita, passa 50 dias, e Jesus morre na Páscoa, amém ou não amém? Amém, igreja? Pentecostes, 50 dias depois, vem o Espírito Santo, aí Pedro converte de verdade. Aí quando vão prender Pedro, ele fala assim, não tem problema em prender não. Vão te crucificar, vai ser uma honra para mim morrer igual o meu mestre. Mas se fosse o Pedro de antes, mais um que ficava sem orelha se não fosse esperto. Está entendendo, igreja? Mas Pedro mudou ao caráter de Cristo. Pastor, estou andando na igreja, estou na igreja congregando, tem tantos anos. E qual que é o seu caráter? É o de Cristo ou é o sanguíneo de Pedro? Se você ainda estiver vivendo o caráter sanguíneo humano, você está precisando se converter. Porque o caráter de Cristo, ele é diferente, meu irmão. Ele muitas das vezes parece que vai sair no prejuízo, mas é o caráter mais eficaz da face da terra, porque ele é segundo a palavra de Deus. E se você está vivendo segundo a palavra de Deus, você está protegido pelo próprio Deus, amém? Amém, igreja? Que Deus continue falando no seu coração em nome de Jesus. Você que pode, aplaude, exalte o nome do Senhor.